você gosta de jogos vorazes, se você joga algum tipo de jogo como Fortnite, Call of Duty agora também, eu não lembro o nome dele, mas enfim, aquele também que é de arena, jogos de arena, também conhecidos como o famoso Battle Royale. Hoje a gente tá aqui para falar sobre um livro que é literalmente o livro que dá o nome a isso, tá? Não necessariamente foi o livro que deu origem a isso, porque a origem do Battle Royale, ela vem desde as lutas em rings mesmo, que a gente tem algumas, se eu não me engano, chamava Victory Royale, e a gente tem essa ideia de jogadores numa arena que até um tem que sobreviver. Bom, hoje eu vou falar sobre, então, esse livro que é Battle Royale. Oi, eu sou o Grinsauro, então hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é Battle Royale, o livro que dá origem aí a todo o gênero que a gente conhece hoje em dia como jogos de arena, onde um só vai terminar, né, e sobreviver e ser o vencedor. A gente tem também a variação desse livro no mangá, que foi a primeira vez que eu tive contato, né, com esse livro aqui em específico, com essa narrativa, né, com essa história. Querendo ou não, isso estragou um pouco pra mim o que acontece no final do livro. Eu não lembro, faz bastante tempo que eu li o mangá, eu não lembro necessariamente se é exatamente a mesma história. Depois eu pretendo ler um dia e fazer a comparação, é que ele não tá aqui em casa. Mas enfim, é uma história ainda que é extremamente fiel, eu lembro da maior parte disso, então vale a pena, se você não quiser ler esse livro inteiro, vale a pena você conhecer pelo menos o mangá. E em Battle Royale, então, a gente tem uma premissa, né? Na verdade, assim, se a gente pega pra olhar o que essa história ela traz como background pra gente, né? Como história, o porquê que isso tá acontecendo, é basicamente que inexistente. Fonte, não foi preciso. Né? Fontes não foi preciso. Então, assim, a gente tem que uma sala de estudantes do 9º ano da Grande Ásia, que eles chamam, porque existe um governo totalitário da Ásia que se uniu, e basicamente esse governo totalitário, como uma forma de amedrontar a população ou fazer ela se unir, entre aspas, criou um jogo, e esse jogo você pega alunos que são no 9º ano do fundamental. Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, que eu acho, né, não só achei nesse livro, mas que eu sempre achei muito estranho, até do mangá, porque se você vai ler o mangá, não parece que aquelas crianças, aqueles alunos são do 9º ano, né, do fundamental. Então, assim, dá pra jogar alto que eles estão ali na faculdade, mas enfim, é o que a história coloca pra gente. E esses alunos são escolhidos dentro de uma das escolas que existem, eles são escolhidos, então, para ir nessa arena, e o único que sobreviver, assim como a gente conhece dos Battle Royales, vai ser o vencedor daquela edição daquele jogo. Bom, primeiro que o livro ele já começa, a gente já tem ali os alunos dentro de um ônibus, então já vai direto pra parte do Battle Royale em si, né? Tem uma pequena introdução, que é pra gente ter um ranço do governo e querer lutar contra esse governo, e tá basicamente muito pistola com a situação que tá acontecendo ali, porque é bizarro você colocar basicamente pessoas que estão no fundamental ali pra fazer esse tipo de atrocidade, né? Então é assim que dá o início, e a gente já começa com uma lista de chamada. Eles vão saindo da escola meio que pra dar um tempo entre um e outro sair, pra eles poderem se esconder, né? Enfim, e começar o jogo e não ser uma coisa tão rápida. Mas aí você me pergunta, e eles não podem simplesmente só decidirem não se eliminar e, enfim, todo mundo meio que fica vivo ali naquela arena? Basicamente existe uma regra, né? E aí podem existir dois fatores, que todos eles usam uma coleira, e nessa coleira tem basicamente um explosivo atrelado a ela. Então você tem duas formas de acionar esse explosivo. Na verdade, 3 formas. A primeira forma é, se você tentar puxar ou quebrar, enfim, essa coleira ela vai estourar por conta do sistema de segurança. E existe também um sistema de quadrantes nessa ilha, então eles estão, né, essa edição dos jogos ela está sendo feita numa ilha, e essa ilha é dividida ali em quadrantes, e aí durante 3 períodos do dia, né, então de manhã, à tarde e à noite, um quadrante vai ser eliminado, e se você estiver dentro daquele quadrante, ou se você entrar naquele quadrante novamente, a coleira ela vai acionar e ela vai estourar o explosivo que tem dentro dela. E a outra forma também é, se não houver nenhuma eliminação dentro de 24 horas, todas as coleiras são acionadas e todos são eliminados. Então isso é para gerar exatamente essa questão de que para você se salvar você tem que eliminar outras pessoas, né? É basicamente isso que eles colocam para dar uma dinâmica, né? Um dinamismo, e o jogo não se estender durante muito tempo. Por mais que essa escola ela tenha 42 alunos, né, que são pegos ali para fazer o jogo, então a gente teria no máximo 41 dias, né, se for uma eliminação por dia. Não é o que acontece, né, como esperado. Com esse background
background todo, a gente começa realmente a entrar no Battle Royale. E esse livro ele traz uma grande discussão que é sobre a confiança das pessoas, a confiança dos seus amigos, quanto você confia nas pessoas, né? Pra falar um pouco sobre como a gente acompanha essa narrativa, porque é bastante gente, é por isso que o livro é bastante grande também, tá? São 650 páginas mais ou menos, mas são 650 páginas que elas são justificadas em todos os capítulos. Primeiro que começa que todos os capítulos eles têm alguma coisa a apresentar, nunca fica um espaço vago. Por quê? Porque diferente, por exemplo, de Jogos Vorazes, onde a gente acompanha a Katniss, e geralmente em livros assim a gente acompanha um protagonista, nesse livro a gente vê todo mundo, cara. A gente acompanha literalmente, não que a gente acompanha todo mundo, mas a gente tem a visão do que tá acontecendo em toda a arena. Por isso que demora pra avançar na história dos protagonistas, que são um grupinho, né, de pessoas, que é o Shuya, a Noriko e o Shogo, que eles acabam se reunindo e aí entra todo o rolê da confiança, né? Porque como só sobra um no final, como que você vai confiar nas outras pessoas que você tá junto, né? Então existe toda essa discussão sobre o quanto você confia nas pessoas, até onde você iria por alguém, basicamente, né? E isso não só nesse grupo é tratado isso, mas até em outros grupos. São algumas relações também que eu achei meio forçadas, assim, é exatamente esse rolê. Na teoria, a gente pegou uma sala do fundamental, mas a experiência de vida que eles tiveram é, sabe, absurda. Então, assim, eu acho que a idade, eu não sei a decisão que o autor teve de colocar essa idade em específico, ou se foi só uma justificativa para que funcionasse o background da história, né? Mas a gente tem então alunos que são extremamente diferentes um do outro e vão agir de forma diferente também. Então, por exemplo, a gente tem alunos como o Kazuo Kiriyama, que vai ser o grande vilão aí dessa história, né? O grande vilão dentro do jogo, né? Onde o vilão mesmo é o governo dessa grande Ásia, né? Que eles falam. Mas o Kazuo, então, ele vai simplesmente entrar de cabeça no jogo, assim como outras pessoas também vão fazer, como a Mitsuno, não lembro, eu vou deixar os nomes aí na tela como eu sempre faço, mas os nomes realmente não são muito comuns pra mim, então eu vou ir deixando aí na tela, né? Mas são pessoas que vão entrar de cabeça no jogo e vão fazer tudo que elas puderem pra sobreviver, basicamente. A gente já começa esse ponto de que já não daria pra todo mundo tentar fazer um acordo, porque você tem pessoas que não estão querendo fazer esse tipo de acordo. E como eu falei, esse livro é extremamente dinâmico e essa é uma grande diferença que eu vejo, principalmente com a maioria dos Battle Royales que existem, né, por aí, que se basearam nesse livro, que é exatamente essa questão de você não acompanhar necessariamente a visão de tudo que tá acontecendo no jogo, você só ouve, por exemplo, lá em... Eu vou pegar Jogos Vorazes aqui, é o que tá muito mais fresco na minha memória, tá? Você tem o rolê dos canhões que vão estourando, por exemplo, quando uma pessoa é eliminada, né? Isso pode ir acontecendo não necessariamente com a Katniss ali engajada naquela ação, você não necessariamente sabe como aquilo aconteceu, mas em Battle Royale você acompanha, até porque é a proposta do livro, né? Então não faria sentido se você realmente não acompanhasse o jogo em si. Tanto que esse é o grande ponto, né? E é difícil de comparar os Jogos Vorazes com o Battle Royale em específico, porque o Battle Royale é sobre o jogo, ele não é sobre o background, não é sobre uma história de vingança contra o governo, ele é sobre o jogo. Existe esse background, existe essa história, existe essa vontade dos personagens de você pegar e lutar contra esse governo que tá fazendo esse tipo de coisa, porém não é o ponto central, em nenhum momento é o ponto central. Eu até acho que nem existe um segundo livro, porque não faria sentido existir um segundo livro, sabe? Porque a história acabou o jogo, acabou. E assim, se você gosta desse tipo de ação, né, ele é bastante gore, ele é bastante descritivo, ele meio que precisa, entre aspas, ser, porque é a proposta dele, né? Eu realmente não recomendo, acho que para pessoas que forem menores de 16 anos para ler esse livro, porque ele traz até mesmo nos próprios personagens, a história que cada personagem tem, ele traz histórias muito pesadas. Existem também algumas discussões exatamente sobre... Eu não gostei tanto assim, porque parece que todos ali se desenvolveram em algum momento algum tipo de afeto, e existe, sei lá, tem hora que os personagens eles estão mais preocupados em falar sobre o quanto eles gostam de alguém do que necessariamente só sobreviver, sabe? Eu acho que existem alguns pontos desse livro que não me pegaram tanto. A parte do background que ele dá me parece só uma simples justificativa para que o livro aconteça. Não tô falando que isso seja ruim, só tô falando que, sabe, parece só um tapa-buraco ali. Parece que foi a parte que foi menos pensada assim na história. Mas eu acho que é isso que eu queria falar sobre esse
esse livro. Não quero dar aqui muitos spoilers, porque basicamente tudo que acontece na história é importante, né? Eu acho que as relações também entre os personagens é muito legal da gente ser trazida. Mas é uma história que vale bastante a pena dar uma olhada, principalmente se você gosta desse tipo, se você é familiarizado um pouco mais sobre as coisas que tem na cultura mais oriental, digamos assim, né? Existem outras séries também que a gente pode trazer isso. Tem uma que eu gosto bastante, eu falei aqui no canal também, acho que alguma vez, que é Alice in Borderlands, que é bastante interessante, que traz um pouco essa estética, não é necessariamente a mesma coisa, mas traz essa questão dos jogos, mas tem uma parte ainda que é um pouco isso de sobrevivência, quando a gente vai lá pra última temporada, que eles estão, enfim, tem as cartas lá, e aí, enfim, é uma série também bastante interessante pra quem gosta, mas eu acho que sobre Battle Royale é isso, é um livro que vale bastante a pena ler, ele é bem legal, ele é bem divertido, ele te pega assim pra ler, sabe, ele realmente te agarra, e em cada momento tá tendo alguma coisa nova pra você ler e pra você entender, você tá acompanhando algum tipo de ação. O final dele, cara, ele até dá o nome do capítulo, né, e tem o capítulo do Grand Finale. O Grand Finale é realmente um grande final pra esse livro, pra essa história, é muito emocionante e no final é muito emotivo. Cara, a última frase que tem no livro é muito insano, tá? É muito insano. Então, vale muito a pena começar a ir até a última linha e até o epílogo depois, ele também traz uma contextualização e um fechamento. Por isso que eu falei que não precisa tanto ter um fechamento no segundo livro, não faz tanto sentido. Mas eu acho que é isso que eu queria falar sobre esse livro, não queria me delongar muito aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça de comentar se você já conhece esse livro, né? Ou se você gosta de coisas do gênero, comenta aí o que você gosta de jogar de Battle Royale, se você gosta de ler Battle Royale. E é isso, um abraço e até a próxima.